Boa tarde. Eu sou Maria Beatriz, da Fundação do Livro. A gente está aqui, né, um segundo encontro paralelo de hoje, dia 30, 20 anos do Salão do Livro, 50 anos da Fundação, né, com muito orgulho desse trabalho, de fazer parte. No fundo, aqui todo mundo faz parte dessa história, né? Quem está aqui. Então, a gente trouxe agora para conversar Maíra Lacerda, que é doutora em design pela PUC, para conversar com a gente sobre a tese dela, né? Por que a gente traz a Maíra, além da competência toda, do olhar dela de pesquisadora, de sensível, é a questão da importância da gente aprender essa questão da leitura visual, né? Como professora, como leitor, é alguma coisa que não faz parte da vida da gente, né? A escola ainda não se apropriou disso de uma maneira, né, quer dizer, eficiente, não sei se seria a melhor palavra, enfim, não sei. Mas eu, como, quer dizer, frequento o salão sempre e tal, o que eu aprendo quando eu escuto falar da questão visual do livro é muita coisa, é um universo assim que eu desconheço muito. A cada hora eu escuto alguma coisa. E a gente ter esse diálogo com a academia, com a pesquisa, é muito bacana, né? Outro dia eu estava falando essa coisa da arte, da ciência, é vida, é isso. A gente tem que estar sempre costurando essas coisas. Então, eu vou deixar aqui com vocês Maíra. Ela vai falar, depois a gente abre para um papo, tá bom? Obrigada. Bem, na verdade, eu que agradeço, né, Bia, pelo convite. Quando você fala 20 anos de salão, 50 anos de Finilige, eu tenho que começar a minha fala dizendo que eu cresci aqui dentro do salão. A Finilige me fez leitora, participou da minha formação leitora. Boa parte da minha trajetória, do meu caminho que levou a essa tese, foi traçada também pelo projeto que é a Finilige, pelo projeto que a Finilige traz para o país, pelos prêmios, pelos salões, por toda uma quantidade de atividades que estimula a literatura de qualidade para crianças e jovens. Então, a importância começa aí. Pois é, né? Eu penso nisso. Eu comecei como leitora, frequentando a Fundação por laços afetivos, de família e de amigos. E aí eu chego hoje, já passei como prestadora de serviços, né? Eu já trabalhei na parte de design, efetivamente, da Fundação. E aí hoje eu estou podendo participar como professora, né? Trabalhando nos cursos da Fundação, formando professores, participando dessa parceria bonita com a Secretaria Municipal de Educação, com o Ecofuturo. E ainda chega aqui para culminar, para falar nesse espaço. Estou aqui tremendo, né? Mas a gente vai falar. Espero que traga algumas informações para vocês. O meu tema realmente é a formação visual do leitor. Essa apresentação eu trouxe um pouquinho um resumo, né, do que foi, na verdade, a minha tese mesmo, desenvolvida com a orientação da Jaqueline Farbias, na PUC, no curso de design da PUC. Tá? Então, em primeiro lugar que a gente tem que pensar, né, eu trouxe alguns conceitos de onde eu parto para falar de formação visual. Então, quando eu falo de livro, objeto livre, isso que está tão à nossa volta aqui no salão, eu estou falando desse livro que é um suporte para texto, mas também é um suporte para imagem, que é feito de um projeto gráfico. Então, na verdade, é esse objeto criado de forma coletiva, por muitas pessoas, né? Esse objeto que ele vai além do texto do escritor e que ele vai somar vozes de ilustradores, tradutores, designers gráficos, adaptadores, de vários profissionais, e ele se constitui de forma interdisciplinar. Mas ele só vai alcançar efetivamente a sua significação no leitor. Então, eu falo sempre dessa relação entre objeto e sujeito, entre livro e leitor. E eu chego no meu específico, que é o que a gente tem aqui à nossa volta, que é esse livro de literatura para crianças e jovens, que tem uma especificidade muito clara, muito distinta dos outros objetos de livros que a gente vai encontrar por aí, né? E aí, dentro dessas especificidades, 2 são as que me chamam mais atenção e 2 são por onde eu vou analisar esse universo.
A primeira é o auge, ele como auge da vanguarda da relação palavra-imagem, tá? A fala do Peter Hunt, que é um especialista em literatura infantil, e que ele vai falar realmente dessa relação, dessa potência que é criada a partir dos dois conteúdos, como parte de complexidade narrativa, tá? E a ideia de que esse objeto é capaz de munir sujeitos leitores de ferramentas para a construção de uma visão crítica a respeito do discurso. E aí eu estou falando de discurso verbal, mas eu também estou falando de discurso visual. Quando você tem um livro para crianças e jovens, você tem um texto literário e você tem um projeto de ilustração, você tem dois discursos construindo uma narrativa. Você tem essas vozes juntas construindo o objeto. E aí é que eu chego nesse termo de formação visual. Porque como é que a gente aprende a construir esse significado? Como é que a gente aprende a ler esse livro? Como é que a gente aprende a lidar com essa complexidade entre verbal e visual? Então, eu chamo de formação visual esse processo de educação do olhar, esse que vai compreender exatamente as imagens enquanto formadoras de uma linguagem visual, de um sistema de signos, né? E aí, como a Bia falou logo no início, nessa minha apresentação, a gente tem na escola, muito bem organizado, um processo para se aprender a ler o verbal, a construir significado para o verbal. Mas e o visual? O visual está à nossa volta, em tudo, sempre passando mensagens, trazendo conteúdos, e a gente não aprende de forma formal. Forma formal foi horrível, mas não tem uma construção formal dentro da instituição escolar para a gente aprender a lidar com essa linguagem, né? Não que a gente não lide, não que ele não esteja o tempo todo presente. Está presente na nossa vida, está presente na escola, está presente na sala de aula, mas com que ferramentas que a gente lida com isso, né? Então, eu fui procurar conceitos, teorias para tratar desse assunto. Eu fui tentando procurar respostas, como trabalhar a formação visual. Então, eu trouxe da área das linguagens, do estudo da linguagem. Não é a minha área. Eu tenho a minha formação completa sempre no design, sempre exatamente nesse espaço da arte, da imagem, do projeto gráfico, mas aí eu dei esse pulo, fui no estudo das linguagens, aprendi Bakhtin junto com Bia Serra, né, sala, vamos lá, vamos enfrentar o Bakhtin. Encontrei a Beth Bright, que é uma estudiosa do Bakhtin, brasileira de São Paulo, e que ela vai, a partir dos textos de estudo da linguagem, trazer esse conceito de verbo-visualidade. Exatamente, porque não é só o verbal, e aí eu vi o grande jogo, e aí é o que está a literatura infantil. Não é só o verbal, não é só o visual. É esse verbo visual que se constrói a partir, porque você não consegue mais separar. Você não consegue só ler o texto e depois ver a imagem, ou só ver a imagem e depois ler o texto. Você tem uma compreensão das duas linguagens juntas, trabalhando juntas. Então, a sua compreensão enquanto leitor é uma compreensão dessa dimensão única de significado, é um plano único de expressão que se constrói. Só que a gente volta lá atrás, se constrói muitas vezes por meio da interdisciplinaridade. Se constrói a partir de um escritor, de um ilustrador, que nem sempre são a mesma pessoa. Às vezes até acontece. Quando acontece, a gente até tem a potência de ver isso ser extrapolado, né? Como você tem verbal e visual sendo criados juntos por um único autor ou por uma grande parceria entre autores, você chega num nível de complexidade. Eu não sei se era bom apagar um pouquinho a luz, eu não sei se atrapalha, mas para a gente ver um pouquinho melhor a imagem. A gente chega num nível de complexidade em que a gente percebe esse verbo visual. Tá? Então, no livro A Máquina do Poeta, do Nelson Cruz, que vai tratar do texto do Drummond, ele é inspirado a partir de cartas do Drummond, analisando a própria vida, analisando o processo criativo. E aí, são textos dessa carta reinterpretadas pelo Nelson, e uma ilustração que vai nos situar em um outro espaço, que vai fazer a nossa compreensão para além do texto. Aqui, infelizmente, a imagem não ficou muito boa para a gente conseguir ler,
né? Mas ele está falando das dificuldades criativas dele, ele está escrevendo uma carta dizendo, não sei se eu vou continuar o meu caminho, se eu parar de escrever ninguém vai sentir falta, o que eu estou fazendo. Ele está se indagando desse processo, e aí ele vai caminhando por esse espaço e ele encontra uma rosa. Ele está olhando para o monte, que são os montes que estão nas poesias dele, ele está olhando para essa rosa, que está na poesia dele, não está necessariamente nesse texto do Nelson, mas você olha esse conjunto como um todo para construir o sentido. Você não tem só a frase, você não tem só a imagem, você tem o verbo visual construindo sentido na leitura. Para além disso, eu ainda passei por algumas partes teóricas, né, mais específicas sobre materialidade do livro, sobre elementos estruturais, fundamentos do design, que eu fui tentando procurar como construir, como é que o Nelson chegou naquela estrutura, o Nelson como um exemplo dessa potência da verbo visual, e aí eu fui desbravando todo o universo da literatura infantil e na riqueza desses objetos. Porque a questão é o que distancia também, é o que destaca a literatura infantil. A gente não tem um padrão, um formato único. Isso enlouquece, muitas vezes, bibliotecários e professores para colocar na estante. Eu sei que tem uma parte prática da vida que fica complicada. Mas essa aqui, por exemplo, esse livro do Munchausen com esse livro do Pinóquio, eu procurei colocar ele em proporção de tamanho. Ele efetivamente o Munchausen é um livro enorme e o Pinóquio é um livro pequenininho, como se fosse feito para um boneco manusear. Então, desde o tamanho, desde o formato desse objeto, passando pelas cores com que eles são impressos, quando aqui, por exemplo, o Fernando Vilela, em Lampião e Lancelotti, usa as cores como identificação dos personagens, ele usa o prata para identificar esse cavaleiro medieval que vem de um lugar onde a lua está brilhando, e o cobre para o cangaceiro, com a roupa de couro, com o sol do sertão, aquela areia que queima. Olha como ele usa a potência de uma ferramenta de impressão, de uma cor, de uma tinta, para construir narrativa. Até questões estruturais mesmo, como malha gráfica, tipografia. Aqui, Minhas Assombrações, da Ângela Lago, ela simula, essa imagem aqui é uma imagem do livro escaneado aberto, não é... Ele não está... Esse passar de páginas é simulado pela imagem da Ângela Lago. Então, são vários elementos gráficos construindo narrativa. E aí, quando a gente vai especificamente para a ilustração, eu encontrei uma questão técnica difícil, porque se a gente vai para a descrição de ilustração, a gente tem essa definição. Adorno ou elucidação do texto por meio de estampa. Representação pictórica de um texto. Eu falei, gente, quando a gente está falando de ilustração num livro infantil, a gente não está falando disso. A gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de um adorno, pura e simplesmente. Eu estou falando dessa verbovisualidade, eu estou falando de narrativa visual. Então, eu encontrei no Luiz Camargo e no Rui de Oliveira definições sobre ilustração narrativa. Imagem associada a uma narrativa, comumente pela conexão com o texto. Inclusive, aqui ele já abre essa potência, né, comumente atrelada ao texto, mas ela consegue, inclusive, se desvencilhar. Ela consegue ir além, ela consegue contar uma história, uma narrativa, construir significado sozinha, muitas vezes, né? A gente alcança o livro de imagem. Mas, comumente, na maioria dos casos, a gente tem essa relação texto-imagem, então eu fui estudar também como acontece essa relação. Então, a gente tem, pela Sophie van der Leyen, tem 3 formas mais comuns. Então, a gente tem um caso, por exemplo, no caso do Orie, da Lúcia Iratsuka, em que o texto e a imagem eles estão caminhando juntos para construir uma narrativa. Tá? É o que ela chama de uma relação de redundância. Mas uma redundância que ela não... Ela fala, o termo é ruim, é difícil, porque não é exatamente redundante. São linguagens diferentes, você não tem como fazer a mesma coisa em texto e imagem. Ao transformar em imagem, você já está colocando outros elementos. Mas você está construindo junto, a narrativa como se sobrepõe. Tá? No Casaco de Pupa,
a gente já tem um outro exemplo de complementaridade. Uma está falando uma coisa, a ilustração está falando um pouquinho diferente, e você tem que juntar as duas narrativas, você tem que construir o significado a partir desse espaço que existe entre uma e outra. E você chega até o lugar da divergência, onde podem não estar na disjunção, como ela coloca a categoria, né? A ilustração e o texto, elas podem não estar necessariamente se contradizendo, não estão exatamente num ou oposto do outro, mas os pontos de contato ficam cada vez mais longe. Tá? Então, no guarda-chuva, o anjo da guarda do vovô, desculpa, o anjo da guarda ele está no título, e depois disso ele está só na imagem. Porque é esse anjo da guarda que sai da estátua e vai seguindo o menino nas suas aventuras, no seu dia a dia, mas ele não faz mais parte do texto, ele é parte unicamente da ilustração. Além da grande parte do estilo, das diversidades de técnicas possíveis, né? A gente tem desde ilustrações simples. Simples é uma coisa muito difícil, né? A gente fala assim, é um desenho simples, é um traço fácil, parece que uma criança fez, eu faria. É muito difícil chegar nessa simplicidade, nessa síntese, que é uma linha preta num papel branco e que constrói uma narrativa dessa forma. Né? Então, a parte que falta mostra muito essa complexidade, como é que a imagem não é simples, ela engana a gente que ela é simples. Mas a gente tem técnicas mais pictóricas que representam a realidade, a gente poderia dizer assim, tem uma questão de perspectiva, de luz, que pode dar uma ideia de representação, mas que vai jogar, inclusive, porque quando ela é narrativa, ela vai jogar com o surreal. Ela vai jogar com as potências possíveis da narrativa. Então, quando a gente tem o Rei Bigodeiro e sua banheira, você tem isso extrapolando. As perspectivas, as sombras, as proporções estão todas corretas. Mas quando você vai esperar um rei pescando dentro de uma banheira com sapos e peixes, e todo um ambiente de lago acontecendo nesse espaço doméstico, interno de uma casa, de um palácio, né? E técnicas, inclusive, que extrapolam o que a gente chama de desenho, como esculturas, colagens, e a quantidade de exemplos é gigantesca. Eu fui fazendo um acervo de possibilidades, de estilos, de formas de contar histórias, e assim, é gigantesco, e só faz a gente se apaixonar cada vez mais e encontrar coisas que cada vez mais nos surpreendem, porque a capacidade criativa do ilustrador possibilita isso. E aí eu chego nesse conceito, esse é um conceito que a gente vem trabalhando na PUC-Rio, é um conceito que começou com a minha orientadora, com a Jaqueline Farbias, e que vem, na verdade, começou, né, junto com o Luiz Antônio Coelho, e vem passando e sendo desenvolvido por cada vez mais pesquisadores que se atrevem a fazer esse caminho entre design e literatura, entre design e linguagem, educação, letras, e vão expandindo esse caminho. Então, esse conceito de design na leitura é exatamente a gente sair do lugar do design do livro como um serviço de construção de um objeto, mas pensar um projeto interdisciplinar com vista à mediação do ato de ler. É sair do objeto e chegar na relação. É relação, de novo, né, entre objeto e sujeito, entre livro e leitor. E esse leitor ele tem que ser pensado como um ser social, dinâmico, e você tem que pensar que ele está participando desse processo de construção de significados na leitura. Então, eu trouxe até uma frase do Ricardo Arthur Carvalho, em que ele coloca, né, não se trata de uma maneira correta para a disposição das ilustrações e da tipografia dentro de um livro, mas de uma forma que busca se aproximar da realidade do seu leitor. E aí é que está o nosso desafio, né? Nós, como profissionais do design e da ilustração, como é que a gente se aproxima desse leitor? O desafio de professores, nós também, porque eu já me enquadro nessa área. Como que a gente faz o encontro desse leitor com esse livro? Como é que a gente faz esse processo que vai levar a uma formação visual? Como é que a gente aproxima essas duas instâncias? Então, como é que o design na leitura pode propiciar isso? E aí foi a minha pesquisa em si. Eu me fiz uma série de perguntas, eu poupei vocês da parte acadêmica pesada, mas, basicamente, a minha pergunta maior é: estamos formando crianças e jovens, faltou uns jovens ali, capacitadas a construir sentido para enunciar dos verbos visuais?
A gente tem essa potência. Minha pergunta já começa essa pergunta já tem até resposta, né? Não fomos formados para. Como formamos crianças e jovens para que eles sejam, para que essa geração tenha uma estrutura diferente da gente? E aí meu desafio foi, a partir dos acervos do PNBE, do Programa Nacional Biblioteca da Escola, de 2013 e 2014, que foram os últimos anos desenvolvidos, eu peguei os livros desde a educação infantil até o ensino médio. Tá? Então, educação infantil, anos iniciais do fundamental, anos finais do fundamental e ensino médio. E eu analisei 25% dos acervos, o que totalizou um número de 140 livros, através de diferentes tipologias, para entender como esse acervo funciona em termos de verbo-visualidade. Como é que essas crianças, pensando nesses livros que foram selecionados para estar dentro da instituição escolar, para estar nesse espaço da biblioteca, porque também está no espaço escolar, mas não é estar em sala de aula como exercício, é estar na biblioteca escolar como um acervo destinado a esse público nessa faixa etária. Com todas as questões em relação à faixa etária, né, é difícil de você estipular. Uma literatura, ela extrapola essas caixas, mas pensando que também, para alguma análise, a gente precisa se acertar em alguns campos. E isso já traz alguns números bem interessantes. Então, só para a gente ter uma ideia, na educação infantil, quando eu olho a materialidade dos livros, eu descubro que 92% são livros ilustrados, livros que são compostos. A sua narrativa é composta por texto e imagem de forma conjunta. Você precisa dos dois trabalhando juntos para construir a narratividade. E aí você pensa, legal, né? A imagem ali construindo junto com o verbal. Então, você pensaria que essa formação visual está acontecendo ali na educação infantil. Eu vi elementos, né, de diferenciais gráficos, diferenciais de elementos do design, e tinham números relativos de elementos aparecendo, de diferencial aparecendo. Aqui, por exemplo, a gente tem quase quase todos os livros com um diferencial no suporte. O próprio objeto, o livro, se modifica dentro desse acervo. Ele tem formatos diferentes, possibilidades diferentes narrativas. E também muitos elementos aqui passando pelo design gráfico. Um exemplo disso é o livro Tom, do André Neves. É um livro de formato grande, é um livro que mostra uma grande complexidade de texto e de imagem, em que você tem essa poesia dos pássaros que passam através desse menino e que perdem cor, perdem preenchimento, se transformam a passar por dentro desse menino, desse personagem, desse Tom que o irmão não entende muito bem como vê o mundo. Então, você tem toda a poesia no texto do André Neves, mas você tem a imagem trazendo uma outra narrativa junto, para construir junto essa potência. Eu falei da diferença nos formatos. Por exemplo, no livro Eu Vi, do Fernando Vilela, você tem essa possibilidade de uma dobra na página, que revela uma outra informação. Então, ele vê o entardecer. Quando ele abre essa meia página, você tem essa reconstrução desse entardecer, de uma visão, de um horizonte, no bico de um tucano. Olha a formação visual acontecendo, olha você entendendo a parte e o todo, a construção das cores, a construção da forma. E aí você pensa, poxa, muito legal na educação infantil. E aí a gente passa para os anos iniciais do ensino fundamental. O cenário muda um pouquinho, mas ainda fica bem próximo. Agora, de 92% de livro ilustrado, você já passa para 72%, já caiu um pouquinho. Porque entraram livros de imagem, ok, e entraram livros com ilustração, que também é esperado. O texto começa a crescer, e aí essa ilustração ela sai de um lugar de primazia na narrativa, e ela já ganha um lugar um pouco, digamos assim, secundário em relação ao texto. O texto cresce. Mas tem ali uma diversidade possível, e você ainda tem muitos elementos gráficos acontecendo. Então, exemplos como o livro A Ponte, que vão mostrar texturas na ilustração, enquadramentos,
você tem essa narrativa acontecendo ainda de uma maneira muito integrada e mostrando possibilidades visuais para essa criança, mostrando como é que essa narrativa, como esses elementos estão fazendo parte da construção da história. Temos o livro Fumaça, todos esses livros acervos do PNBE, buscados diretamente em bibliotecas, né, que receberam os acervos. Então, no livro Fumaça, você tem, inclusive, um tema polêmico, um assunto difícil. Teve uma mesa específica falando sobre isso, sobre o nazismo na literatura para crianças e jovens, né? Então, era um livro que vai falar sobre isso, sobre o campo de concentração, mas, e que trabalha isso muito bem no texto, e a imagem reforça. Olha a paleta de cores escuras, marrons. Isso está significando, isso está construindo um ambiente e trazendo sensações para a leitura antes mesmo da gente começar a ler o texto. A gente tem uma sobreposição de imagens, de transparências, uma construção dessa figura, que é um corvo que tem uma cabeça humana, simbolizando os guardas na estação. Apesar do texto já começar a crescer, nesses anos iniciais do fundamental, a imagem ainda está ali mostrando potência. E aí a gente vai para os anos finais do fundamental. Bem, do lado de cá a gente já vê que todas as barrinhas começam a diminuir, a não ser a barrinha cinza. A barrinha cinza cresce, e a barrinha cinza é sem diferencial. São aqueles livros que começam a entrar no mesmo formato, que começam a entrar no mesmo esquema de cores, de formas, de papéis, tipografia, mancha gráfica, tudo começa a ficar meio parecido, não se diferencia dos demais. E aí, no primeiro gráfico, a gente tem mais cores, e a gente pode até pensar que ter mais cores significa que cresceu em alguma coisa. Mas, na verdade, já mostra que a gente tem 51% dos livros só com ilustração. Desculpa, livros com ilustração. Quer dizer, a imagem já não é tão importante na narrativa daqueles livros. A gente já tem 16% de livros com vinheta, em que, efetivamente, a ilustração ganha esse lugar de adorno. Né? As vinhetas, elas têm uma potência, elas são bonitas, elas dão um ar estético ao objeto livro, mas elas já têm uma potência narrativa muito diminuta. E a gente já tem a entrada, inclusive, dos livros sem ilustração, que aí você só tem texto em 16%. E aí a gente tem exemplos como esse, do engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, em que o texto ele traz a maior parte da narrativa e a ilustração ela entra realmente como um recorte, que traz questões estéticas, apresenta várias possibilidades gráficas, mas que já começa a se mostrar limitada. Por exemplo, no livro do Léo Cunha, Ninguém Me Entende Nessa Casa, são crônicas. Você tem o elemento da cor trabalhando para organizar esse espaço, mas aí você já começa a ver todos esses elementos saírem da narrativa e ganharem um lugar estrutural. A cor é para separar o início da crônica. As ilustrações são para demarcar esse espaço também de abertura, a abertura de um capítulo, a abertura de um... Esse Fusca, né, Memórias de um Fusca, essa ilustração ela cai num lugar muito mais comum, ela perde realmente essa potência narrativa dela. E a gente chega no ensino médio, onde 71% dos livros não tem ilustração, onde o sem diferencial cresce e toma todo o espaço. E aí os livros ficam mais ou menos como esse. Quando eu falo isso, eu vou mostrar mais algumas imagens para a gente depois poder conversar, inclusive. Eu não estou aqui defendendo que todos os livros têm que ser livros ilustrados, todos os livros precisam da imagem. Não estou dizendo de forma alguma que o livro do Flávio Carneiro não tem qualidade literária, que não tem qualidade, inclusive estética de projeto, apesar de não ser um projeto mais tradicional. Mas a grande questão é em termos de acervo. É quando você volta aqui e você vê 71% são assim. E aí você pensa que isso está sendo oferecido como acervo para uma quantidade de jovens com características diferentes, com possibilidades diferentes de interpretação, interesses diferentes. Tá? Mas nem tudo está tão ruim assim, porque a gente tem livros como Longas Cartas para Ninguém, que tem um projeto gráfico e uma ilustração, que foi do Sal Mudança, que efetivamente mostra como a ilustração pode ser bem aplicada num livro para jovem. Porque ela não precisa ficar no lugar do acessório
que é colocado como... Muitas vezes a gente escuta isso, né? Não, mas para a criança tem a ilustração porque a criança ainda não sabe ler, então ela tem que olhar para alguma coisa enquanto ela ainda não lê o texto. Então, ela tem que se conectar com a imagem porque é mais fácil, né? Eu não acho nem um pouco fácil olhar para essa imagem do Salmo Dança, né? E pensar nesse texto que está falando de suicídio, que está falando sobre questões existenciais. Por que alguém se suicida? Por que alguém tira a própria vida? E você olhar para essa imagem, pensar na solidão de alguém que está questionando tudo isso, eu não acho nada simples. Né? E um projeto gráfico que utiliza cor, utiliza tipografia, mancha, que utiliza todos os elementos para ajudar a construir essa história. Enfim. E aí, o que resume essa minha pesquisa é mais ou menos olhar para esse quadro e ver desde a educação infantil, pelos anos iniciais, finais e o ensino médio, é esse quadro que a gente tem. Se a gente olhar o Tom e esse aqui, Maroc de Olinda, a gente está falando de 2 livros do André Neves. Se a gente está falando de Bichos do Lixo e está falando aqui do Poemas Escolhidos, a gente está falando de 2 livros do Ferreira Goulart. Então, a gente não está falando da qualidade do texto. A qualidade do texto aqui é inquestionável. O mesmo autor, são 2 autores nesses 2 lugares específicos. O texto é inquestionável, é literatura, é importante estar na escola, é importante estar sendo lido. A questão é, o que acontece com o projeto gráfico que ele faz esse caminho e que, de repente, aqui você tem essa quebra? O que acontece com a ilustração? O que acontece com tipografia, com cor, com formato? Que o Ferreira Goulart sai dessa potência de imagem e chega aqui. E aí a questão é essa. Não é o livro do Ferreira Goulart que eu estou questionando, eu não estou criticando o projeto. A questão é, na educação infantil, a gente tem essa potência de variedades. A gente tem um acervo que é variado, que atende a pessoas diferentes, com gostos diferentes, possibilidades diferentes de se relacionar com o livro, com o texto, com a ilustração. E quando a gente chega no ensino médio, essas possibilidades, elas somem. Você tem um único formato que tem que atender a toda a diversidade de jovens. E é isso que eu me questiono. E aí eu pergunto, como que nessa trajetória o jovem vai aprender a se formar visualmente, a construir significado para a imagem? Se quando ele chega no ensino médio, quando ele chega no final de uma educação, de uma educação básica, a imagem já está sumindo do universo dele. Ih, parou de funcionar. Foi. Não. Essa imagem ela pode estar presente em alguns livros, tá? Não quer dizer que ela não aparece em lugar nenhum, mas, de novo, aqui eu volto para o livro do Salmo, quando eu analiso os livros com mais diferencial gráfico, quando eu analiso os livros com mais elementos do design presentes nesse objeto. Novamente, quando eu chego no ensino médio, o livro que se destaca é o livro do Salmo. Num acervo, eu analisando 140 livros, 25% do acervo, você tem um livro que fica representando sempre, é porque não está tendo variedade possível ali para representar esse acervo. E aí a minha conclusão foi realmente esse decréscimo de complexidade. Então, quando a gente está falando de educação infantil e anos iniciais, no ensino fundamental, o texto, ele tem menos palavras, ele é mais curto, mas ele tem uma alta complexidade literária e uma alta complexidade gráfica. Quando a gente chega nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, o caráter literário continuou crescendo, cresceu junto com essa criança que se tornou jovem, que aprendeu um vocabulário maior, que aprendeu maior complexidade das relações humanas para poder crescer com essa literatura. Mas o gráfico, a ilustração, as imagens, ela cai. Então, você já tem uma baixa complexidade, você tem poucas ilustrações ou quase nenhuma, você perde os elementos gráficos, e esse livro ele se torna mais um na prateleira com a mesma capa. Não importa se é um romance, se é uma ficção científica, se é um livro de época, a capa, o envolto dele, o suporte, o objeto que está contendo essa narrativa, ele acaba tendo são todos muito similares. Eles não se diferenciam
como objeto a partir do seu conteúdo, como os livros infantis têm a potência de fazer. Tá? Mas isso não quer dizer que, quando tem essa complexidade, que isso não está contribuindo para a formação do leitor e para a formação visual desse sujeito. Então, eu fechei realmente, né, pensando, porque a gente olha para esse cenário e é complicado, porque eu penso que é algo que vem se construindo há muito tempo. Né? A gente aprendeu assim, todo mundo aprendeu assim, a gente vai aprendendo a ler, e conforme a gente está lendo, as imagens não são mais necessárias, a gente começa a tirar, porque tem que ter mais espaço para o texto, a gente tem que imaginar o texto, né? A potência imaginativa está na sua cabeça. E a ilustração não possibilita que isso cresça também na nossa cabeça, no nosso imaginário. Agora vem todos, a gente tem preconceitos, né? Você olha um livro ilustrado e você fala, mas isso é para criança. Não, tem histórias hilárias, entendeu? De livros que são colocados em estandes diferentes numa livraria, porque, como ele veio com uma ilustração, ele não foi identificado como um livro para adulto. Se acha que, então, dessa forma, ele vai para uma estande de livro infantil. Porque é como se a ilustração fosse infantil, fosse para criança. E é também. Mas, na verdade, a ilustração, o projeto gráfico, o visual, ele é pro leitor. E se a gente identificar o espaço de cada leitor, criança, jovem, adulto, a gente identifica uma ilustração e um projeto gráfico de acordo com esse leitor. Por isso que eu trago de novo o design na leitura. Esse design, essa ilustração, esse projeto gráfico pensado para a interação entre objeto e sujeito. E que possibilita essa participação na formação visual. Então, eu trago essa ideia do design realmente como um mediador de leitura, como alguma coisa, como alguém, né, que está fazendo esse trâmite, essa interação entre sujeito e objeto. E a minha defesa para essa pesquisa é porque eu acho muito importante, e cada dia mais, com tudo que vem acontecendo na nossa sociedade, eu só consigo pensar que cada vez realmente só fica cada vez mais relevante, e eu acredito mais nisso, que ao possibilitarmos que crianças e jovens se formem sujeitos leitores potentes na interpretação e significação da verbovisualidade, possibilitamos que elas se tornem sujeitos críticos e agentes de mudanças dos sistemas ideológicos e sociais que as circundam. Quando a gente tem a capacidade de olhar para um texto e olhar para uma imagem de forma crítica, esse texto, essa imagem, aqui eu estou colocando ela na literatura, no livro de literatura, mas eles estão na nossa volta para tudo, inclusive em propaganda política. A gente tem texto, tem imagem, tem tudo isso acontecendo. Como é que a gente tem uma formação crítica para lidar com esse conteúdo verbo-visual que a gente recebe? Né? E eu coloco realmente o design como alguém que está pensando esse projeto, essa interação, essa interdisciplinaridade no objeto, como alguém em posição privilegiada para contribuir nesse processo de formação visual, para contribuir nesse diálogo entre texto, entre ilustração, entre suporte, papel, entre tudo isso que faz um livro. Né? Então, gente, essa foi a minha pesquisa. Em todos os dados dos livros. Não, eu já caí nessa de você bota a imagem e depois alguém pergunta, mas qual é a informação da editora? Então, tem tudo ali para responder. Eu queria agradecer a vocês. Falei muito, mas eu queria abrir um pouquinho para a gente conversar, para trocar ideias, porque isso também só foi feito a partir da troca de ideias, da leitura das pessoas. E aí, estar num lugar como esse, com leitores à minha volta, podendo contribuir, é o lugar principal para a gente poder ampliar e continuar essa pesquisa que acabou no doutorado, mas que continua para frente, né, e que vai desenvolvendo. Obrigada. Fala, alô. Bom, primeiro agradecer, eu escrevi uma porção de coisas, assim, milhões de perguntas, acho que eu vou te mandar um e-mail depois, se não der, né? Enfim, muita coisa para pensar, e o bacana é isso, né? Quer dizer, essa coisa de ser instigar. Eu amei, quer dizer, eu tenho milhões de coisas para perguntar aqui, alguém quer? Mas eu vou ceder o meu espaço, assim. Gente, alguém quer? Olha lá, tem um microfone para rodar.
Boa tarde, meu nome é Wagner, eu sou psicólogo, né? E a minha abordagem, ela valoriza muito a questão da imagem, né? Quando você trabalha, por exemplo, as narrativas enquanto visuais, quando um paciente conversa com você, você forma imagens, né? E o paciente também traz imagens, né? Agora, pensando na sua fala, não é um contrassenso a gente pensar no empobrecimento dessa formação visual do leitor e do jovem numa sociedade extremamente visual? Mas não é? A gente pensa nisso. A nossa sociedade cada vez é mais visual. A gente está envolto de publicidade para todos os lados. E publicidade é basicamente imagem, slogans e frases fortes. A gente tem aí uma indústria televisiva que invade a nossa casa e nossa rotina, cinema. Tudo isso é audiovisual e aí a imagem não é um problema. Mas no livro, se tem imagem, aí você começa a dizer, então, se tem imagem é para esse público, não é para aquele. Você começa a querer separar e botar rótulos. Tem uma frase da Sophie van der Linden, que é essa pesquisadora que eu uso para falar de livro ilustrado, e que ela fala, né, para a ilustração, eu não vou saber citar de cabeça assim certinho, mas ela coloca como se fosse uma coisa simples, é feito para criança. O livro ilustrado ele é feito para criança como se ele fosse mais simples, exatamente porque a criança ainda não sabe ler, então a gente vai fazer o mais simples, mas é o contrário. Ela fala que é o paradoxo do livro infantil. Ele, na verdade, ele é muito mais complexo, a leitura dele é muito mais complexa por causa dessa verbovisualidade. Mas a gente estabelece separações como sociedade. Aí eu acho que vem de questões muito antigas, estereótipos e, como eu falei, alguns preconceitos, né? Enfim, no departamento de design da PUC, eu tenho uma colega que ela faz uma pesquisa exatamente isso. Livros ilustrados para adultos. E a quantidade de gente que diz que não gosta, que não pode, porque a ilustração vai tolir a minha imaginação, são as respostas. E aí eu mostro esse exemplo exatamente do Salmo e eu falo, na verdade, eu acho que abre muito mais possibilidade de leitura. Faz você imaginar para além, a sua imaginação é quase como se você tem o texto dando uma mão para você subir, a ilustração dá outra e você dá um pulo, né? A imagem que eu faço é isso, é alguém te ajudando a dar esse caminho e o leitor vai. Mas texto e ilustração estão juntos construindo isso. Mas aí são questões para serem debatidas enquanto sociedade, para a gente quebrar esse espaço, né? Essas verdades que habitam. Você me deu mais argumentos para discutir e pensar a questão desse novo formato do livro, da compra do governo federal. E eu vou pedir a você um texto que a gente possa publicar em algum lugar no jornal de grande mídia, de grande circulação, que a gente possa circular nas mídias sociais, que justifique a importância do verbo visualidade para as crianças e jovens. Esse projeto é um absurdo, igualar todos os livros para todas as crianças. Bem, a minha pesquisa exatamente, eu peguei o acervo do PNBE, e essas mudanças me pegaram no meio do processo de pesquisa. Tanto que o meu projeto inicial eu ia pesquisar 2014 e 2015, porque eu já tinha essa ideia de que eu estaria defendendo 18, né? E aí, quando eu vi que 2015 não saía, eu falei, eu tive que voltar para 2013, porque era a saída que eu tinha, já estava no meio do processo de pesquisa. E eu sempre fui muito surpreendida. Esse projeto ele começou lá atrás no meu mestrado, e eu entrei no projeto de mestrado com uma ideia de crítica. Eu falei, vou estudar o PNBE, porque eu olhava para alguns programas antigos de compra do governo e a gente ainda via muito aquilo que a gente chamava de paradidático. E aí eu falava, eu entrei com aquela força que assim, eu vou entrar para criticar. E o meu primeiro baque foi quando eu peguei material para analisar e eu cheguei com a minha orientadora e falei assim, é bom. E aí, como é que eu faço uma dissertação de mestrado para criticar se é bom? Se os livros que eu estou vendo nesse acervo que está na biblioteca são os livros que estão nas livrarias, com formato, com encadernação de capa dura, com variação de papel, com ilustração. E aí eu fiquei, ela falou, ótimo, então você agora tem mais material para estudar. E eu fui com tudo. E aí no doutorado eu continuei nesse embalo. Eu falei, agora eu quero ver mais, eu quero ver inclusive essa ponte, eu quero olhar desde a educação infantil até o ensino médio. Foi um desafio
grande demais, foi difícil, inclusive, de dar conta, porque é muito extenso. Mas eu fui com toda essa vontade e no caminho já foram acontecendo essas mudanças. E o aviso do novo edital saiu na semana em que eu estava fechando a revisão. E aí eu ia pedindo para a banca cada vez um pouquinho mais de tempo, porque eu não conseguia fechar a revisão, porque eu voltava para reescrever. Porque eu não conseguia, eu tinha que colocar. E eu falei assim, mas como que todos os livros têm o mesmo formato, se eu estou ali mostrando que o formato diferente traz narrativa, né? Você ter o Munchausen com aquelas viagens enlouquecidas, aquelas mentiras, aquelas coisas loucas, num formato gigante que você tem que sentar e apoiar, você não consegue abrir o livro de tão grande que ele é pesado. E aí você tem um Pinóquio pequenininho, que aí você faz realmente você pensar no boneco que está manipulando aquele livro. Olha como é que o formato está ali contando junto. E aí eu falo, agora o formato é estipulado por um edital, por um formato aleatório, papel é aleatório, número de cores, como é que você conta Lampião e Lancelote em preto e branco? Né? E aí você começa a questionar essas coisas e assim, foi um processo difícil, porque foi exatamente no final, né? E a gente tinha um projeto muito bom, um acervo de muita qualidade chegando nas bibliotecas e trazendo, na verdade, um nivelamento. Porque a criança que estava numa biblioteca de uma escola pública tinha o mesmo livro que uma criança de classe média podia comprar numa livraria. Pois é. Você aumenta a diferença, e não só de classe, porque a gente ainda está falando em classe, você tem uma questão ainda dos livros que chegam no Amazonas, né, que vai chegar em Manaus, que vai chegar no interior do Amazonas, porque Manaus ainda é a capital. Se a gente vai para o interior do Amazonas, do Pará, e aí você quer comparar com um livro que está numa livraria na capital do Rio de Janeiro, na capital de São Paulo, é muito complicado. E aí você pensava a distância social vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais. Não e é contra isso que a gente tem que lutar. Pois é, né? Não que a literatura, assim, você tem o mesmo texto, você tem a mesma qualidade literária. E a minha pesquisa é mostrar que mas o não a verbo visual igual. Então não é a mesma literatura. Não é. Faz toda a diferença. Então, e aí as minhas considerações finais entraram realmente muito. Depois da banca eu ainda voltei a reescrever. Trabalho de casa, prepara um texto. E o que ficou muito marcado na minha banca foi exatamente a palavra resistência, que o pessoal usou muito para falar do salão, né? Salão do ano passado, salão desse ano. E eu falei, eu acho que está marcando, na verdade, o trabalho de todos nós. É resistência. A gente tem que continuar. Maíra, quando você coloca, a gente pensa o quanto que a escola determina o mercado, né, literário. Quer dizer, queria que você falasse um pouco disso, porque na verdade é isso. Quer dizer, a gente. O quanto o poder determina o mercado. Não, também. Na verdade, isso sim, com certeza, mas assim, a história da literatura infantil e juvenil, ela está atrelada à história da escola, né? E aí, quando você vê que, na verdade, essa complexidade, né, na imagem ela vai caindo, porque a questão da palavra ela se sobrepõe como se isso não precisasse acontecer, né? Em trabalhos que eu faço em escola, você chega e vê o professor vendo o menino do sexto ano pegando um livro de imagem, aí vira para mim e fala assim, você é preguiçoso, né? Você não gosta de ler. Então, assim, isso, quer dizer, então é pensar nessa produção editorial que ela acaba sendo coordenada para a escola, que você está mostrando aí para a gente, né? Na verdade, são muitas forças, né, em cima do livro para crianças e jovens. Tem a escola, porque o livro para criança... Como é que você alcança esse público que não é um público que tem poder econômico para ir lá e comprar? Não tem dinheiro no bolso. Alguém tem que comprar, alguém tem que oferecer esse objeto para a criança. Então, ou ele é oferecido pela família, que tem que ter uma valorização do livro, tem que ser leitora, tem que compreender esse lugar, tem que ter poder aquisitivo, ou você tem a escola. Por isso que a escola ganha esse grande lugar de... Mas não é a escola que escolhe. Sim, mas aí o poder maior... Aí é o poder que está interferindo na escola.
Porque aí é o dinheiro. Porque aí, na verdade, o que mobiliza muito, e aí isso tem uma máquina muito forte. A escola tem um poder muito grande, tá? Se a gente pegar o número de escolas no Brasil em termos de Ministério da Educação, o quanto que as escolas têm de potência, são números muito grandiosos. E aí, quando você tem essas compras do PNBE, você tem outros mecanismos, porque você tem, na verdade, também cifras muito altas de dinheiro circulando. Né? E aí são todos esses poderes. E aí o poder a escola também dita o que compra-se, como compra-se. Não é a escola que escolhe, mas o PNBE ele tinha uma boa seleção de especialistas, de pessoas que pensam a escola. Quando você propõe o designer como mediador, eu estava pensando na produção, o quanto que a escola ela determina que livro, faixa etária. E aí eu acho muito legal quando você propõe a entrada do designer, se a gente pensar numa produção de encontro de 3 artes, escritor, ilustrador e designer, ele pode ajudar a escola a repensar essas áreas e trazer a arte para esse olhar da escola, entendeu? Sim, porque é isso, né? Se o livro, para chegar na criança e no jovem, ele precisa vir ou da família ou da escola. Se ele vem da escola, a escola, para selecionar, não diretamente a escola, os professores, mas vem esses especialistas juntos com a escola, vem a partir de uma quantidade de pré-determinações sociais que a gente tem, porque esses livros são selecionados porque é identificado que aquele é um livro para educação infantil, que aquele é um livro para anos finais do ensino fundamental, que aquele é um livro para o ensino médio. Por exemplo, o tom, e aí tem alguns que subvertem e que o tom do André Neves é um livro que eu sempre mostro, e quando eu falo para crianças de 0 a 4 anos, todo mundo abre um olho desse tamanho e fala assim, como? Como que você coloca um livro desse, falando de autismo, falando desse irmão que não entende o outro, como que você fala disso com uma criança de 4 anos numa creche, numa pré-escola? Senão não sai na gravação. Então tá. Você está falando do tom. Eu sou professora de educação infantil e minha turma é de 3 anos. E eu estou com uma professora amiga aqui ao lado e eu estava falando para ela do tom. Até comentei com a Rosinha. O Tom é um livro que eu li que parece ser difícil de compreensão, mas as crianças entendem perfeitamente. É um livro a ser adotado, sim. Sim, tá? Eu defendo muito. O Tom ele é maravilhoso. E eu fiz alguns exercícios, eu tenho alguns relatos, inclusive, de alunos. Eu dou aula na especialização. Então, na verdade, os meus alunos são professores e bibliotecários da maioria da rede municipal, do Rio ou de Niterói, São Gonçalo, enfim, das redondezas. E tem alguns relatos de trabalho do Tom em sala de aula. E os resultados são maravilhosos. Mas, assim, um primeiro impacto, a gente ainda tende a ter essas questões de achar que é difícil, como que você vai falar dessa complexidade. E aí a gente tem que mostrar, mas a complexidade está aí. E o leitor vai construir, vai trabalhar em cima dessa complexidade. E as crianças de 4 anos numa creche, elas vão ter leituras que a gente não tem. A gente não pode esperar que elas tenham a mesma leitura que a gente tem. Isso aqui não funciona. Né? Pode até ser a criança chega e pergunta assim, mas como é que faz um neném? Aí você já pensa logo numa relação íntima sexual. A criança não está pensando nisso. Você vai dizer para ela, são 2 pessoas que se gostam. É a mesma coisa, quando você apresenta um livro para a criança, você morre de medo que não tem palavra, tem aquele livro, mas a criança está tendo uma outra leitura. Então, você ter esse diálogo e respeitar essa inteligência que às vezes você não controla. Então, o BNBE ele traz alguns livros assim que desafiam em alguns pontos, que mostram essas possibilidades, essa potência, mas ele também é conformado por ideias do que é um público de educação infantil, do que é um público de ensino médio. E aí são ideias, gente, que são da sociedade como um todo, não é minha, não é de um professor, não é do especialista que fez a seleção, não é do editor que fez o livro. Isso, na verdade, a sociedade toda
foi construindo um pensamento em que se acha que a ilustração pode sumir, que agora que você tem o domínio da letra, porque a escola vem para te dar o domínio da letra, da linguagem escrita, da linguagem verbal, porque é a potência dessa linguagem em termos de construção de civilização. E é bom, não é para deixar de fazer, mas é para entender que existe uma outra que não está sendo tratada, que está sendo... que ela começa muito potente, que é trabalhada maravilhosamente na educação infantil nos anos iniciais, mas que até para você continuar trabalhando ela no ensino médio, por mais que você queira, você não tem material. Porque editores, ilustradores, designers, as pessoas que selecionam... Porque muitas vezes, inclusive, aí o editor fala assim, ia ser legal botar uma ilustração, mais fica caro. Aí 2, as pessoas não entendem, acham que não vale a pena, não vai vender. Porque aí começa uma quantidade de questões que realmente são do social, do conjunto, né? De um ou de outro, né? Agora a gente precisa que pessoas em lugares chaves tenham a consciência e que possam, para poder dizer, olha, o Tom pode estar para um livro para uma criança de creche de 4 anos. É alguém em um lugar-chave que consegue pensar isso. E por que não um livro como o Tom, para mim, também poderia estar no ensino médio. Pode ter pouco texto, mas tem uma potência literária e de imagem, verbo visual ali. Agora, esses caminhos são complicados. E a escola é o lugar potencial para a gente começar a mexer nisso. Sim. Porque a escola tem o poder, tem essa influência. Se a escola consumir, a sociedade consome. Então, Maíra, eu queria só continuar esse gancho aí que você está falando, porque, na verdade, eu acho que todos os professores das salas de leitura do Rio também, Bia, fizeram a história aqui, também aprenderam aqui, né? E nós, como compradoras, tivemos assim tipo um empoderamento, né, de que você pode escolher. E a Fundação nos propiciou esse olhar crítico. Eu estou aqui desde... Hoje eu estava me lembrando do primeiro salão que tinha maquininha. E aí a maquininha não funcionava, as filas eram gigantescas, as mulheres começaram a querer se estapear. Aí a Beth, calma, meninas, porque era... Então, era assim, e a gente cresceu, né, como professor, e eu estava aqui pensando, né, hoje eu não estou mais na sala de leitura, né, ela continua dentro de mim, nunca vai sair, né, hoje eu estou diretora. Mas eu estou pensando que é muitíssimo importante, né, que essa parceria da SME com a Fundação, com os cursos, porque as pessoas que são da minha época da sala de leitura, e eu fui para a sala de leitura em 93, e fiquei lá desde então, aprenderam, né, a olhar essa ilustração, se educaram, conheceram os autores, que é uma coisa muito importante, porque eu vou dizer uma outra coisa, falou, o pai vai comprar. Ledo engano. O pai vai comprar. Eu trabalhei em escolas de ponta do Rio de Janeiro, não quero citar nomes para não ter polêmica, mas, assim, a biblioteca é a derrota. Não tem nada que interesse, porque fica aqui na porta do salão no final de semana, ou na semana. Quem vem aqui é o aluno da escola municipal, em 90% dos casos. Estava falando isso ainda agora. Né? Na Bienal ainda vai um pouco, porque tem dentadura, como dizia Simone Monteiro, tem aquela dentadura que pula, né? Aí já vai lá, entendeu? Então, assim, realmente, eu acho que a escola municipal, nesse ponto, está 1000 anos à frente, né, dessa preparação. E eu, de todo o meu coração, espero que continue, né, porque essa coisa agora polêmica do jabuti, né, reduzir tudo na mesma categoria, é um desrespeito absoluto. Porque quando você foi mostrando as imagens ali, olha quanta riqueza, quanta beleza, quanto para ensinar, quanto para aprender, né?
e aí, não vai, tira, não serve. Não é assim, né? Então, realmente, e como você diz, as nossas caixas do acervo da sala de leitura, que saudades que eu tenho. Mas Ana, a parceria do município com a fundação é uma parceria que realmente fortalece isso. Porque quando eu falo desse processo, eu falo desse processo de formação visual, essa formação tem que começar pela gente que pensa o livro, produz o livro, tem que passar pelo professor, porque efetivamente é isso. Alguns pais podem comprar, mas assim, para comprar ele tem que ser um leitor, ele tem que ter sido formado primeiro, e ele foi formado na escola, tudo retorna para a escola. E como é que os professores vão conhecer, vão lidar com esse material? Por isso que eu trabalho na especialização de professores, porque eu acho que é o lugar fundamental, eles podem multiplicar isso na sua sala de aula. E o Rio está num lugar assim privilegiado, entrando em contato com outros municípios, professores de outros municípios, e a gente vê porque é uma trajetória que está sendo construída. Quantos anos tem do curso? 13 anos do curso. Eu agora estou fazendo parte, é o segundo ano que eu estou fazendo parte do curso da parceria do SME com a Fundação. E você vê que você chega, as pessoas estão interessadas, pessoas que às vezes entraram na sala de leitura esse ano, no ano anterior, tem pouco tempo de experiência, mas você vê que já está mobilizado, porque o ambiente em volta já está mobilizado, já são 13 anos mobilizando. E, né, a Fundação está aí há 50 anos mobilizando, e cada vez a gente espera, a gente luta, a gente resiste para mobilizar mais, para alcançar mais, para que tenha essa valorização, a valorização do livro, do escritor, do ilustrador, de todas as pessoas que estão por trás desse processo editorial. Martinha. Primeiro eu queria agradecer a Ana, né? Que a Ana já falou metade do que eu queria falar, a Ana já falou mais da metade, né? Que eu faço parte da secretaria, né? Da gerência de leitura e audiovisual. E eu ia dizer justamente isso, né? Que nós somos 1.600 escolas, é a maior rede da América Latina, e cada escola ganha R$600 do voucher por salão, que não é um valor alto, mas o professor vem aqui e escolhe o seu livro. E eu fico muito orgulhosa quando eu vejo duas professoras aqui falando do Tom para crianças, certamente porque elas tiveram Então, elas duas são do município, né? Então, assim, eu fico feliz de saber que essa parceria com a Finilige que a gente faz está dando resultados, né? Vem dando resultados. Nossos professores são muito bem preparados. A Maíra foi minha professora na UF e ela deu uma palestra para os nossos bibliotecários da rede também, que são preparados também, para não ser uma coisa só automática ali, para eles entenderem a literatura também. Então, era isso que eu ia falar, que bom que nós temos esse privilégio, temos essa parceria, né, e a Finilige, e que eu espero também, como a Ana, que isso continue, né, que eu acho muito bacana e nos faz crescer, né. E também, como a Ana falou, assim, eu queria só te perguntar também essa questão do jabuti também, que me incomodou muito, porque o ilustrador é um autor, né, também. Pois é, tem muita coisa incomodando demais, né, Marta? Eu acho que a questão é exatamente essa. E a gente tem que se fortalecer para a gente resistir junto. Eu não vejo outra possibilidade. Eu acho que tô lindo, mas o nosso trabalho é resistir, mostrar. Quando eu tive a notícia, primeiro do PNBE, depois veio a notícia do Jabuti, daquele momento que dá aquele pânico, eu fechando a tese, eu fechei ela com, eu já não lembro mais o número de páginas, eu lembro que era uma coisa, eu tive que fazer 370 páginas, eu acho, de tese, e aí eu fechando aquelas impressões gigantes, né? E aí quando veio aquilo tudo, eu falei, o meu primeiro choque, a minha vontade era pegar e falar assim, para que eu estou fazendo isso?
Por que eu fiz isso? O que adianta? Está tudo mudando, ninguém está dando valor, ninguém quer escutar, ninguém... E aí eu falei, vontade de jogar tudo fora, aí dá aquele pânico. Aí eu me joguei no sofá, fiquei... Aí depois eu falei, não, é agora que tem mais importância. É agora que tem que pegar isso tem que estar sendo divulgado. Quando estava tudo correndo muito bem... e aí eu voltei para a pessoa que começou a dissertação lá querendo criticar. E eu falo assim, eu queria, porque exatamente eu queria mostrar que podia ser bom. E aí agora eu não estou mostrando que podia ser bom, eu estou mostrando que era bom e que tem que voltar a ser bom. Né? E aí isso eu acho que vale para o PNBE, vale para o Jabuti, vale para muitas lutas que a gente está tendo. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar assim, da importância que é o espaço do salão e de outros espaços de livro, de leitura, no encontro que acho que vocês não sabem, que é o encontro dos autores nos corredores. Né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu para a gente, autor, foram os corredores desses locais. Porque são nesses corredores, nesses cafés, onde a gente consegue sentar e discutir e entender o que é a produção, né, que a gente está participando. Né? Eu sempre falo da importância de uma pessoa que é Odilon Moraes, né, que trouxe para a gente uma discussão, né, inclusive o que é ilustrar, né, assim, qual é a função da gente como ilustrador, né, e como autor, não só como ilustrador, mas como autor, seja da palavra, seja da imagem. Né? E essa discussão só foi possível graças a esses espaços. E o produto dessas discussões, elas também só foram possíveis por a gente ter editoras pequenas e médias. A maioria do que você mostrou, do que você analisou, eu tenho certeza que são editoras pequenas, que toparam o resultado dessa discussão. Né? E a gente tem essa produção de qualidade, de você olhar e dizer, pô, é bom, né? Porque essa discussão vem, né, a cada salão, a cada Porto Alegre, a cada encontro, é uma discussão silenciosa, inclusive, que eu acho que é uma coisa que a Fundação podia pegar para si, sabe, Bia? O Odilon, inclusive, eu vou logo... Bom, não tenho nem a permissão dele, mas... mas ele esteve agora no Recife, a gente conversou, e ele me deu ideia que eu disse, gente, eu tenho que dizer, né, de criar, porque existe uma literatura agora, não sei se a gente pode chamar de gênero, que danado que é, porque é isso, a literatura infantil, ela cabe tudo, né? Mas tem a discussão grande do livro ilustrado mesmo, esse livro ilustrado, onde você não separa texto e imagem, que não tem prêmio para ele. Né? Então, ele sugeriu criar um prêmio. Ângela Lago, que foi a primeira ilustradora que tem, né, talvez a primeira, não sei, talvez tenha antes, mas talvez a maior referência de uma pessoa que via o livro como objeto, né, como realmente um livro ilustrado, de fazer essa categoria, né, que a gente vive pedindo. Acho que só aquele prêmio de Minas, o João de Barros, que tem essa categoria, que também está no risco de acabar. Né? E aí, quando a gente vê o que aconteceu com o Jabuti, o que aconteceu com o PNBE, a gente entende que a gente está num país pós-democrático. Né? E que a possibilidade dessas pequenas editoras sumirem é grande, né? Que é um edital que quem sabe ler nas entrelinhas sabe que é um edital preparado para as grandes editoras. Então, a possibilidade das editoras pequenas sumirem é grande. A possibilidade de espaços como esse aqui sumirem é grande, por isso que a gente está falando o tempo todo na palavra resistência. Né? E a possibilidade também de agora só se editar coisa porcaria, né? Coisa didática, e acabar a literatura também é grande. Né? Então, eu acho que a Fundação, né, precisava tirar dos corredores, quer dizer, tirar não, porque o corredor é maravilhoso, entendeu? Mas visibilizar, né, esses corredores, porque aí, quando vocês é bom, é porque aí que foi criado, sabe, Maíra? Sem ninguém saber, assim, sem ninguém entender, mas o que a gente se comunica, vocês não têm noção, e o que a gente aprende no salão, cara,
eu fiz a minha faculdade, eu não tenho faculdade de ilustração, eu sou arquiteta e nem existe, né? Mas a minha faculdade de ilustração foi no corredor. Mas, Rosinha, exatamente porque eu comecei falando, eu falei, eu cresci nesses corredores, escutando isso. Eu cresci como frequentadora do salão, como pessoas, com os amigos à minha volta, por isso que eu chego aqui, eu vou falando com outro, a gente vai conhecendo. Porque eu me cresci aqui, eu escutava isso que não era formal, que não era dito no microfone, na frente de uma câmera, mas que estava correndo, eu cresci escutando. E eu cresci aprendendo com essas pessoas que estavam em sala de aula fazendo. Eu me criei nesse universo que me possibilita estar no lugar agora de avaliar isso que está sendo produzido. E ver o pulo que a gente deu, a qualidade que a gente tem na literatura para crianças e jovens no Brasil. E a gente precisa mostrar essa qualidade para essas pessoas que estão no poder e que estão fazendo essas mudanças. E mostrar, olha, a gente já caminhou, a gente já fez. A gente está aqui, a gente está defendendo um lugar que a gente tem potência. Quando você faz essa sugestão desse debate do prêmio para um livro ilustrado, eu acho que, inclusive, a gente precisa discutir mais o termo. Eu vi uma mesa maravilhosa em Minas, que era o Odilon e o Nelson Cruz, tentando falar sobre o termo livro ilustrado, e a gente precisa debater, a gente precisa entender, e a gente precisa colocar o João de Barro, é um prêmio que realmente dava esse lugar, tanto deu esse lugar o destaque que o Rosa, que é prêmio esse ano na Fundação, chegou a ser publicado porque ele primeiro ganhou o prêmio João de Barro, em que eu tive a honra de estar no júri nesse ano, junto com a Angela Lago e com o Delanhol. Né? Então, e realmente ali foi muito bom, porque éramos nós três debatendo o que era o livro ilustrado. Porque se o prêmio é para um livro ilustrado, o que a gente está aqui para premiar? E tinham livros maravilhosos, mas que não eram livros ilustrados. E como é que a gente avalia? Tudo isso a gente tem que continuar crescendo e continuar debatendo. A gente tem eu acho que esse movimento, eu acho que isso está sendo registrado, e a história do Prêmio da Fundação é uma história de olhar para essa produção, não é porque ele começa só como um prêmio criança, né? Quer dizer, olhar para isso que está acontecendo, né? E acho que você está colocando, e a pesquisa da Maíra dá essa visibilidade, né? Esse termo que tem que ser, porque essa coisa do livro de imagem, livro ilustrado, outro dia eu escutei uma silent book, quer dizer, tem uma coisa Na assim... realidade, essa semana, o Odilon defendeu o mestrado dele, que é exatamente em cima do livro ilustrado. Eu acho que ele podia ser convidado, né, no próximo Com certeza, salão, para a gente começar essa discussão e pensar não só pensar no livro, né, que a gente está precisando pensar, todo mundo, quem faz está precisando entender isso. E realmente criar uma categoria, né? Rosinha, assim, mais um espaço que a gente vai ter aqui segunda-feira, mesmo com o Jogo do Brasil, de manhã vai estar Rosa, Graça Lima e Vânia Rezende, Roger Melo, Graça Lima e Vânia Rezende, falando sobre essa relação palavra e imagem. 9h da manhã, paramos para almoçar durante o jogo e voltamos 13h. Agora, é importante colocar, né, nesse lugar da Fundação também o muito que foi construído, porque a Fundação, por exemplo, reconhece o ilustrador como autor ao dar o prêmio de melhor ilustrador. Né? Separa esse lugar de autoria da imagem. Melhor projeto gráfico. A Fundação, ela vai identificando e ela foi crescendo junto com o mercado, com a sociedade, identificando esses lugares. Então, eu acho que, né, isso é possível hoje porque todos esses passos foram dados antes, né? E a gente vai continuar caminhando. Por isso a resistência, para a gente continuar Isso, aqui. resistência. Esse ano já virou teimosia, né? Acho que a Ana Renhac falou. Maíra, boa tarde. Eu vou falar bem rapidinho. Eu estou segurando a minha língua, mas a gente vai escutando. Na verdade, eu voltei para o município 20 anos depois e eu encontrei a minha sala de leitura sem um professor. Livros totalmente empoeirados, fora do lugar. Uma desestrutura. Então, município, eu estou ouvindo vocês falando que funciona e a gente não tem um professor de sala de leitura. A gente tem uma pessoa que vai lá e empresta os livros e traz. Então, eu acho que essa resistência é muito do professor. Muito do professor, muito mais do que a escola. São determinados professores, né? Mas nem toda a escola gira em torno da literatura e da importância dela. A conscientização dos pais também pela importância de ler.
Então, se eu tenho uma biblioteca, uma sala de leitura cheia de livro vazio, eu chamo esses pais e empresto os livros para eles, para tornar esses pais leitores e fazer esse trabalho com as crianças também. E uma coisa que eu achei muito engraçada, que eu vou falar e você comenta. Essa semana foi exatamente, hoje é sábado, na quinta-feira, nós emprestamos livros lindíssimos que existem dessa caixa, aquela caixa verde maravilhosa, que eles chamam a caixa verde, e abrem-se aqueles livros hiper bem tratados. E não foi uma escolha. Escolhi uma criança para dar um livro para cada um aleatoriamente e fazer um comentário sobre o livro, justamente quem era o autor, quem era o ilustrador. Surpresa deles, eles não sabiam que o ilustrador não era a mesma pessoa que o autor necessariamente. Não sabiam. Hã? O escritor. Que a gente acaba chamando autor e ilustrador. A gente precisa... escritor e... Exatamente. Professor, o autor, é o ilustrador, é diferente, eles não sabiam. E um aluno pegou um livro e disse assim, eu não tenho como comentar esse livro, olha esse livro. Ele ficou muito danado. Eu queria ter filmado isso, porque foi muito engraçado. É uma criança muito inteligente, muito esperta. E ele abriu o livro e fazia assim, olha essa página, e olha essa, e olha essa. Ele foi até o final do livro, não tinha uma letra. Como eu vou fazer um comentário desse livro? Esse livro não tem palavra. 4º ano. Aí no final tinha, falando quem era o escritor, quem era o ilustrador, ele disse, isso não tem nada a ver com o conteúdo do livro. Eu estou vendo coisas, eu não estou vendo palavra. Aí eu disse, então você pega o livro, leva ele para casa, você tem sábado, sexta, sábado, domingo, segunda, na terça você volta e me diz o que você descobriu desse livro. Tenta fazer um comentário dele. Eu queria que você comentasse, porque depois eu conversei mais sobre isso com ele, né? Porque a gente tem a cultura livresca, né? Essa coisa de você ler um livro quando ele tem palavra, ele funciona para você se ele tem palavra. E uma criança de 4º ano com 9 anos ter essa posição, né? Que me chamou muito a atenção. Já foi aluno meu de outros anos. Aí é que eu falo que é uma questão social, né? Não é de uma pessoa, não é... É muito forte e muito profundo na nossa sociedade. Por que ele acha que se não tem palavra, não tem história? E que não tem comentário numa palavra? Né? E aí a gente tem que ir construindo e a gente tem que ir questionando. Isso numa criança tão forte é difícil. Geralmente as crianças elas ainda têm uma visão mais aberta. Agora isso no adulto é muito comum. Muito comum. E aí quando eu pego e mostro Ângela Lago, né? Já que a gente está falando de Ângela Lago. Cântico dos Cânticos. É um livro de narrativa por imagem, extremamente complexo. E aí todo mundo fica assim... Os adultos que eu apresento ficam assim, mas eu não entendi bem, mas eu não sei. E aí, como é que eu faço? Eu falei, pensa, reflete, olha, analisa, namora as imagens, sabe? Porque as imagens da Ângela Lago, do Cântico dos Cânticos, é para namorar, é para ficar olhando os detalhezinhos, é para você realmente se perder naquela imagem. E a nossa dificuldade de entender aquilo como uma narrativa. E entender... E aí, se a gente não entende pra gente, como é que a gente defende pra criança? E se a gente fica achando que é só pra criança, como é que... E aí não faz parte do seu universo, e aí você retira. E aí isso é uma quantidade de equívocos, uma quantidade de... De novo, eu volto na palavra... São preconceitos. A gente vai estabelecendo lugares e etiquetas para as coisas. Tem um livro de imagens chamado Clichês Brasileiros, do Gustavo Piqueira. E aí eu mostro porque fica muito claro como é que um livro de imagens, ele é profundo, ele é crítico, porque ele vai discutindo toda a história do Brasil, mas ele tem um texto inicial só para explicar o que são clichês, uma questão técnica, histórica, e depois ele vai contando a história do Brasil. E aí, para você ter uma ideia, uma das imagens é o barquinho, aí tem a marca, né, a cruz de Malta no barquinho, então é um barco, mas você identifica já que é uma caravela, porque quando você juntou, uma caravela portuguesa. E aí ele está trazendo uma mala, na mesma proporção, o tamanho do barco é o tamanho de uma mala. E dentro dessa mala, um monte de bonequinho preto, assim. E aí as pessoas olham para aquilo e você pergunta, o que está acontecendo aqui? São os portugueses trazendo os escravos. Eu falei, por que estão dentro de uma mala?
porque é coisa, né? Não é uma pessoa. As pessoas estão no barco. Aí eu falei, uma imagem. Olha a narrativa e olha a discussão social, histórica, antropológica que está sendo feita ali. De como se tratava uma população, de como foi feita a história do Brasil, a partir de que povos, de que maneira. E ele é todo, e ele vai desde o descobrimento até a nossa sociedade atual, só por imagens. E são imagens muito sintéticas e restritas, porque ele usa o acervo de clichês que existiam em 1910, 1920. Então, os clichês eram os desenhos prontos que vinham para a publicidade. Então, eram aquelas imagens prontas que ele tinha e ele compõe toda uma narrativa. E eu falo, isso não é um livro de imagem? Tem palavra? Não. É para criança? Pode ser. É para adulto? Pode ser. E aí a gente vai desconstruindo e a gente vai mostrando a potência. A potência que se constrói no texto. Essa potência a gente conhece, a escola ensina bem, já se apropriou, mas tem uma potência na imagem que a gente, como sociedade, precisa se apropriar mais. E aí é o lugar especial da escola para isso. Como é que a sociedade se apropria? A partir do aprendizado, a partir de um sistema que nos possibilite entrar em contato. Por isso a escola. Sim. Olha, eu sempre uso o exemplo de propaganda política. Vamos desconstruir o que são aquelas pessoas na frente da televisão, com um tipo de roupa, um tipo de... né? São sempre as mesmas cores, são sempre as mesmas vestimentas, são sempre os mesmos elementos. Olha a quantidade de coisa que está sendo dita ali e que a gente está absorvendo sem crítica. Esse é o problema. Mas eles fazem essa coisa sem crítica, eu acho que já é até intencional. Há uma imagem da minha dissertação que é uma imagem que ela já foi trabalhada de uma maneira assim horrenda. É a imagem de uma fazenda, dos escravos, a criança junto com o pai e mãe, não sabemos dizer, escrava, e do lado uma criança branca sozinha. E já passou em reunião de professor dizendo, olha que coisa bonita, a criança branquinha brincando com a criança pretinha. Aí eu falo assim, tá, e onde era essa imagem? Em Vassouras. Essa imagem de Vassouras, uma professora de história. A imagem não é de Vassouras, a fotografia não é de uma fazenda de Vassouras, a fotografia é de uma fazenda em Jacarepaguá de café. E uma professora que vai dar uma palestra para professores permanecendo nesse preconceito, nesse clichê, não se dá o trabalho de pesquisar. Não, a foto está ali para dizer o que era em 1865 e você pensar, por que você não trabalha isso com a criança para ela aprender a identificar e ela ler outras imagens? Porque quando ela faz ela desconstrói essa imagem, ela hoje consegue desconstruir tantas outras que tem aqui para a gente. Você precisa voltar para o tom e olhar aqueles pássaros que passam através daquele menino e quando eles passam, eles perdem a cor, eles se tornam transparentes como o menino, esse menino que no texto diz que tem o olhar perdido no tempo, que ele não percebe a realidade da mesma maneira que os outros. Quando você volta para aquele trabalho e você pensa, se você começar ali bem e você seguir bem, você chega nesse momento avaliando. Se você continuar, né? Se você não interromper. Olha só, gente, a gente está aqui 1h30, né? Extrapolou completamente. A gente vai... Não, pois é, tem que interromper, né? E você quer fechar? Quer dizer, eu queria te agradecer, mas você quer fechar? Eu só posso fechar agradecendo, Bia, a você, a sua mãe, a Finilige, sabe? Porque esses debates estão aqui, e aí eu junto minha voz com a da Ana, com a da Marta, com a da Rosinha. Vocês abrem esse espaço para discussão, para debate, para se pensar, para se construir a partir. Vocês começaram com o prêmio do melhor para a criança, e aí vocês chegam no melhor do prêmio editorial, de projeto editorial. Vocês construíram um caminho e vão continuar construindo. E aí eu só posso agradecer e falar o quanto eu fico feliz, porque para mim é um ciclo que fecha. Eu começar aqui como frequentadora, como
criança leitora. Filhas, né, Maíra? Filhas, Somos filhas. Pois é, filhas. E sabendo que hoje, né, somos filhas, mas já somos também profissionais com o nosso lugar, e com a possibilidade de estar trocando com outros, sabe? E para mim é um círculo mesmo que se fecha. Eu voltar para a fundação, podendo dar esses cursos, podendo estar aqui falando, aí eu penso naquela menininha que corria pelos jardins do MAM, por aquele espaço que inclusive era meio alto, né? Ele era em cima, pedrinha lá fora. era em cima do jardim, porque ele tinha que se misturar ao espaço do MAM e não podia interferir E eu lembro daquilo, e eu lembro de eu correndo, e eu passando, e eu vendo esse lugar em que se encontravam escritores, ilustradores, editores, professores, estava todo mundo junto, podendo trocar, falar, leitores, espaços de leitura. Eu acho que é o que o salão se destaca, se diferencia de outros eventos que têm o livro como objeto, é porque vocês não têm o livro como objeto, vocês têm a leitura como ação. Olha só, isso mesmo. A questão é essa, o salão é para leitura. O livro, ele só traz a leitura. Ele não é o principal, o foco não é vender o objeto, é propiciar a interação entre objeto e sujeito. Eu agradeço. Não, agradeço assim, vocês não, nós. Eu acho que tudo isso somos nós, né? A fundação é feita dessas histórias. Então, eu queria agradecer Maíra e todo mundo. Obrigada. Facebook, pessoal também, a gente continua. Tem a programação, dêem uma olhada. A gente continua aqui amanhã, domingo, no Encontro Paralelo. Segunda e terça, seminário. Já está na biblioteca sendo processado, mas como foi defendido em abril, a minha tese, como foi defendido em abril, ainda tem um tempinho, em breve acredito que já esteja na biblioteca da PUC, tá? Acesso liberado para consulta, muito em breve. Aí na versão digital, você entra, baixa o documento completo. Muito em breve, vai ser só a busca, né? É só botar meu nome, Maíra Lacerda, que encontra.